luz do saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. BrisaNet, levando o mundo até você. É o Mateus chegando junto no seu coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Olha, agora nós vamos conversar com o Alisson Dias, meus amigos. Ele é professor universitário, jornalista, mestre em comunicação, doutor em comunicação audiovisual, autor de diversos livros. Ele escreve também para o jornal O Dia, um dos mais importantes e antigos jornais do estado do Piauí, também psicanalista em informação. E nós vamos falar sobre a importância da tecnologia e como ela pode interferir para o bem, né? Na arte, no processo criativo, na comercialização. Ele vai dividir tela comigo agora para a gente conversar sobre esses assuntos aqui no nosso ponto de vista. Oi, Alisson, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco sobre essa temática que faz parte do nosso dia a dia com mais frequência nessa atualidade. Exatamente. Alisson, esse é um tema muito importante e eu queria primeiro começar perguntando como é que a tecnologia ela interfere nessa questão do processo criativo? Porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente sabe que tudo desse nosso processo criativo ficou mais aguçado, porque a gente tem sempre que estar gerando conteúdo, sempre criando coisas novas, novas expectativas. Como é que eu aproveito, né, a tecnologia para ajudar na construção desse processo criativo? Explica pra gente. A tecnologia, ela faz parte da vida do ser humano cada vez mais de modo frequente, presente e também de modo mais acessível. Enquanto consumidor, cliente, paciente, essa tecnologia interfere na minha vida. E hoje, como produtor de arte, seja dança, música, poesia, arte visual, seja o segmento que for da arte, a tecnologia também vai interferir. Seja lá no momento inicial de planejamento, quando você começa a ter as inspirações, quando você começa a ter ideias, a pesquisar, a coletar mais elementos instrumentais para o seu trabalho, assim como também na ponta, quando você já precisa divulgar, propagar, fazer com que as pessoas conheçam aquilo que você produz e, obviamente, comercializar, rentabilizar aquela questão. Então, hoje, a tecnologia ela faz parte da vida do ser humano de maneira integral. É claro que nós temos sociedades onde o acesso, o controle, o manuseio é bem maior, mas a nossa sociedade, a sociedade brasileira também tem se inserido nesse contexto e tem tirado proveito de uma maneira muito satisfatória. Então, é interessante ver artistas utilizando a tecnologia para a melhoria do seu produto artístico, assim como também nós temos consumidores que estarão lá consumindo aquela música, aquela poesia, seja o tipo de arte que for, por meio desse contato mais próximo que o artista consegue ter por meio das suas plataformas, sejam elas as mídias sociais digitais ou outras plataformas, como pode ser, por exemplo, esse programa, em que as pessoas passam a ter acesso a manifestações, a ideias que estão ligadas a essa dinâmica da arte e da tecnologia. Pois é, Alisson, e a gente conversando um pouco sobre a influência dessas tecnologias nos nossos dias, hoje a gente está muito mais inserido nelas do que a gente imagina e a gente precisa aprender a trabalhar com elas e tirar de proveito aquilo que elas podem nos oferecer. Sobretudo, você tem esse trabalho ligado a essa classe artística, mas eu também acho que a gente pode beber um pouquinho dessa possibilidade de negócios, de geração de novas oportunidades, né? Eu sempre gosto de tratar aqui no programa de ideias. Gente que tem ideia interessante, que com o uso da tecnologia consegue chegar a novos públicos e ganhar dinheiro, fazer a vida, como diz no popular aqui no Ceará, fazer o seu grande meio de vida. E como é que você vê, o Alisson, esse artista, esse empreendedor, atento a essas tecnologias? O que eu devo ficar mais, com o meu olhar mais, vamos dizer assim, mais esperto
para saber utilizar essa tecnologia para tirar de proveito para o meu negócio, para a minha arte? Como é que eu faço isso? Tá, eu acho que a primeira dica, a mais importante inclusive, é existir uma predisposição, um interesse, uma abertura. É você entender que você, por meio dessa tecnologia, pode chegar muito mais longe, pode ampliar os seus horizontes e pode, consequentemente, ter melhores resultados naquele produto que você comercializa. Seja ele um produto artístico ou um produto industrial, fruto desse artefato que hoje move a sociedade. Especificamente nos atuais momentos, nós observamos que os artistas, eles estão aprendendo mais, eles estão, com isso, consequentemente, conseguindo, sem intermediários, sem empresários, sem outras pessoas dentro do processo da cadeia produtiva, chegarem ao contato direto com o público consumidor, o público comprador, e com isso, para esse artista, esse contato acaba sendo mais rentável e também proveitoso. Ele tem um feedback mais honesto, mais sincero, ele consegue diretamente fazer com que uma obra de arte, uma pintura, uma dança, uma palestra, um show de humor, um stand-up, algo que ele está comercializando, não tem intermediários e com isso o ganho dele passa a ser livre. Então, a primeira sugestão, estar aberto. A segunda, buscar aplicativos, softwares, buscar recursos tecnológicos que façam com que você comece a entender todo o métier, todo o processo. Como é que eu posso ter, por exemplo, um canal no YouTube e, por meio desse canal, fazer com que mais e mais pessoas consumam aquilo que eu estou produzindo? Como é que eu posso ter uma rede social que vai a cada dia atrair mais e mais pessoas? Um Instagram, um Facebook, um Twitter e tantas outras redes que surgem praticamente diariamente. Então é importante abertura, depois é importante buscar informação sobre aquela rede social em relação ao seu manuseio. Mais adiante, numa etapa mais evoluída, se você já possui uma estrutura melhor, você tem um profissional de social media, que são os profissionais que atuam fazendo um trabalho de aperfeiçoamento do seu trabalho, e aí você vai dando passos cada vez mais firmes. A gente pode dizer, por exemplo, eu falo do Piauí, o Whindersson Nunes, ele começou totalmente nu, cru, usando o YouTube. E hoje ele se tornou uma referência mundial como um dos maiores influenciadores digitais, exatamente porque ao longo do tempo ele foi aprendendo, manuseando, aprendendo, usando, e aí a gente vê hoje ele colher frutos significativos. Ô Alisson, agora a pergunta que vale $1 milhão. A tecnologia, ela modifica a arte? Ela modifica o seu negócio ou não? Essa pergunta ela é interessantíssima. Muitos alunos, muitos artistas fazem esse questionamento e se perguntam de maneira retórica, quase filosófica, e a gente pode dizer que sim. Hoje, a arte bebe na fonte da tecnologia, assim como a tecnologia também se vale da arte para ser cada vez mais atrativa, acessível. O que a gente pode entender é que a arte, por meio da tecnologia, ela se expande, ela se populariza, ela deixa de ter esse conceito, essa percepção anterior, antiga, de que a arte é inacessível, de que a arte é para poucos, de que a arte é elitista. Nós temos uma arte popular, e aí esse popular está ligado a povo, está ligado a ser acessível a uma grande quantidade de pessoas, assim como nós temos uma arte rebuscada que vai se popularizando. Quando eu tenho acesso, por exemplo, por meio da tecnologia, a fazer visitas a museus que estão em outras cidades, em outros países, eu estou fazendo com que a arte se torne acessível, popular. Então a tecnologia, ela favorece de uma maneira infinita as possibilidades de produção, de criação, de comercialização das práticas artísticas. Eu posso compor uma música e dentro de pouco tempo musicá-la e tornar acessível, pública, para que as pessoas conheçam. E é impossível fazer arte nos tempos contemporâneos em que se exige uma certa rapidez, um consumo mais ágil, uma interação maior. É impossível fazer arte sem tecnologia. A mesma coisa, é impossível ter tecnologia sem levar em consideração os aspectos artísticos da nossa vida.
Porque a vida humana é uma vida que está impregnada de arte. Nós conversamos e utilizamos referenciais artísticos de música, de poesia, de interpretação, de telenovela, como é o caso do Brasil, da nossa própria arte nordestina. Então, tudo perpassa esse caminho. E a tecnologia e a arte, elas vão caminhar cada vez mais, vão cada vez mais se aproximar. É um diálogo mais intenso que vai travar. Os novos artistas da nova geração, eles já nascem nesse âmbito extremamente efervescente de tecnologia, com habilidades que outros artistas de outras gerações não possuem, mas que aos poucos precisaram buscar. Então eu acredito muito que é um casamento sem volta, sem separação. Alisson, para a gente encerrar o nosso papo, e para quem está em casa, que está nos acompanhando, seja pelo rádio, pela TV ou pela internet, onde é que eu consigo aprender mais, ler mais, ouvir, conhecer novas técnicas, conhecer sobre essas ferramentas digitais? Onde eu busco isso? De que forma? Hoje é muito interessante observar que já existe muito material disponível. Nós encontramos sites na internet, de maneira geral, que trazem essa temática de maneira muito próxima, arte e tecnologia. Nós já encontramos uma vasta literatura, vários autores se dedicam a mostrar como a arte tem tirado proveito da tecnologia para se aprimorar, para se tornar mais acessível. Então é possível ter livros, revistas. No âmbito científico, acadêmico, já é possível encontrar periódicos científicos que mostram essa relação cada vez mais interdisciplinar entre essas áreas. É possível encontrar documentários que também trazem a contribuição que a tecnologia tem dado ao processo artístico. É possível, inclusive, encontrar em redes sociais artistas que já utilizam muito dessas plataformas tecnológicas. Aqui no Brasil, nós temos exemplos assim, de artistas de todo o contexto nacional. Nordeste, Sul, Sudeste, que utilizam muito e que conseguem, com isso, se promover de uma maneira impressionante. Inclusive, alcançando dimensões internacionais. Artistas que são convidados a participar de mostras, de festivais. A Anitta é um bom exemplo, né? Isso, exatamente. Nós temos exemplos na dança, na música, nas artes plásticas, na escultura, na pintura. É muito diversificado. Então, o que eu deixo como sugestão é: procure na internet, pesquisando de maneira genérica, arte e tecnologia. A partir daí, você vai começar a encontrar e filtrar materiais que possam servir de subsídios para o seu desenvolvimento lá na sua prática artística, seja pintando, dançando, compondo e assim por diante. Então, aos poucos você vai encontrar livros. No próprio YouTube você vai encontrar canais que dão dicas, orientações, sugestões de como você pode fazer para bombar as suas redes sociais. E aí você vai fazer isso de maneira planejada, de maneira intencionalmente estratégica, para divulgar a sua produção. Digamos que você seja um autor de livros e a cada ano você pretende lançar o seu livro. Você pode preparar um planejamento de agendamento midiático para que as pessoas tenham interesse em consumir. Então, hoje é muito fácil. É preciso somente direcionamento, é preciso somente esse olhar de foco, olhar de que como eu vou atrás disso, como é que eu posso alavancar os meus negócios. Você falava muito bem agora há pouco que a tecnologia ela serve para tudo, para o business, para a educação, para a saúde, para a arte. Então pense como você pode tirar proveito dessa tecnologia na promoção da sua prática artística, seja ela qual for. Perfeitamente. Alisson, muito obrigado pela conversa rápida aqui no programa. Alisson Dias, professor universitário, jornalista, mestre em comunicação, doutor em comunicação e audiovisual, está lá no estado do Piauí e gentilmente conversou conosco sobre esse assunto que é super interessante. E eu gosto sempre, Alisson, através dessas conversas, a gente acaba plantando uma sementinha naquele que está pensando, naquela ideia diferente, naquela proposta e que às vezes com uma conversa como essa acaba despertando e depois essa semente germina e nasce e dá bons frutos. E aí valeu demais o nosso papo, só em a gente ter podido ter feito essa semente germinar. Muito obrigado pela participação e até a próxima.